Aí estão eles, né? O América até ficou mais com a bola, né? Passes certos, o América acertou mais. Olha os chutes. Ali os chutes mostram uma outra conversa, né? E finalizações certas, a do América só uma, as 12 do Palmeiras, grandes chances. E o Palmeiras fez o gol no começo, isso por um 8-0. time que joga e se comporta da maneira que o Palmeiras se comporta. Você ter essa vantagem construída logo no começo é uma coisa, é praticamente 2 minutos. irreversível, né? 2 minutos. E o América tá rebaixado faz muito tempo, mas o América é um time que raramente joga mal. O América joga bem contra todo mundo. É verdade. E até tentou jogar contra o Palmeiras, mas não se tinha você como. for ver a primeira meia hora contra o Flamengo, Pô, sim, jogou claro. bem, meteu bola no travessão. O América joga bem conseguiu- Mas tomou sempre. 78 gols no campeonato. Sim, não, claro. Muitas ninguém falhas tá... defensivas. E eu acho que, assim, no fim das contas, esse gol no começo, ele é de uma importância enorme, porque é claro que, assim, é o tipo do jogo que um time adversário se fecha, vai ficar completamente fechado, se o tempo vai passando, o nervosismo vai tomando conta, né? Porque é uma grande situação para você se consolidar como favorito à conquista do título, e aí o nervosismo poderia chegar. Aí o Endrick faz o gol com 2 minutos, evidentemente... E poucos minutos depois de o maior concorrente ao título, que é o Flamengo, ter tomado um 3-0 em casa. Então esse combo terminou há pouco no Maracanã. Começou no Allianz, 2 minutos gol, isso traz uma atmosfera para um time que se comporta dessa maneira, que não perde jogo. Endrick, ele tem tomado conta dos jogos do Palmeiras, né? Chamado a responsabilidade, ele se tornou o Endrick que o pessoal aponta e fala, poxa, tá explicado porque o Real Madrid pagou e tá pagando o que tá pagando por ele, né? Só que aí tem os dois lados da moeda, porque alguns olham para ele e pensam, poxa, mas será que se tivesse sido utilizado mais vezes quando o Palmeiras precisava para, por exemplo, alcançar a final da Libertadores, será que não faltou ali, né, um pouco mais de fé no garoto? Outros podem pensar, finalmente atingiu a maturidade, não tinha maturidade para estar como protagonista lá atrás e hoje está provando jogo a jogo que tem essa maturidade, esse tamanho, esse de $1 peso. milhão sem respostas. Eu quero saber de vocês estão aqui para isso. Tá melhorando, isso aí é inegável. Para mim um pouco muito de claro. cada. Eu acho que é um pouco de cada, porque assim, eu vejo muita gente dizendo, tá vendo como o Abel demorou para colocar o Endrick, não é verdade. Não é verdade. Agora, é claro que a demora que seja de 45 minutos no segundo jogo contra o Boca, ou vá lá, para quem queria colocar o garoto já na bomboneira, naquele ambiente e tal. Tudo bem. Isso eu acho que, evidentemente, cabe à discussão. E se você quiser chamar de equívoco hoje o fato do Endrick não ter começado, principalmente a segunda semifinal contra o Boca Juniors, Perfeito. Beleza, assino embaixo e acho que aí dá para dizer... Até porque o Abel convivia com ele o tempo todo, então ele deveria saber que o garoto era capaz de fazer o que ele está fazendo. Porém, eu vejo também muita gente dizendo que o Endrick deveria estar jogando desde muito antes, no próprio Campeonato Brasileiro, ter sido titular. Aí não é verdade. Aí não é verdade, porque aí essas pessoas estão ignorando tudo, e eu sei que isso acontece muito no futebol brasileiro, mas elas esquecem tudo o que aconteceu antes daquele momento da virada. Porque houve um momento da virada do Endrick. O Endrick, ele foi titular, e eu me lembro muito bem, e me pareceu perfeita a maneira como o Abel geriu o Endrick no Campeonato Paulista, porque o que ele fez? Ele colocou o Endrick desde o começo, desde a primeira rodada titular do Palmeiras. E aí ele foi jogando titular. Não eram grandes atuações, não eram atuações péssimas, né? Então, assim, ele poderia manter no time... mas também não era obrigatório manter. E ele manteve até a última rodada da fase de grupos. Da primeira fase. A partir dali ele falou, bom, eu dei todo o tempo que era possível dar. Agora começou o mata-mata. Jogo único e tal. Agora eu vou trocar e vou E o campo pedia a troca. O campo pedia. Isso. Exato. Porque senão parece isso, parece que... Além do que o que a gente não vê, né? Que é a semana de treinamentos, né? Exato. Eu acho que se o Endrick hoje tá jogando do jeito que ele tá jogando,
É porque esse processo fez bem a ele. Ele não estava jogando assim. Né? Até as semifinais contra o Boca, a temporada do Endrick era uma temporada ruim. E seria normal se fosse, pela idade dele. Enfim, ele mostrava em 2022 que 2023 tinha tudo para ser um ano espetacular porque ele é precoce. Mas até a semifinal contra o Boca, o ano não foi bom. E tudo bem porque ele é apenas um adolescente, ele vai estar sujeito às oscilações. E o Abel... acho que o Abel respeitou isso. Se a gente lembrar, enquanto ele jogava, o Abel pediu para que parasse e perguntar sobre ele nas coletivas. Sim. Então, Exato, bem lembrado. Porque o Endrick não fazia os gols e ele claramente demonstrava ansiedade em campo. Ele ficava nervoso, ele balançava a cabeça, ele saía e se chateava. Acontecia tudo isso. E agora a gente vê o contrário. Né? Claro que as semifinais contra o Boca, a maneira que ele entrou no jogo da volta, principalmente, chama muito a atenção, mas acho que o jogo em que o país passou a olhar para o Endrick de outra forma foi o jogo contra o Botafogo, onde ele chama a responsabilidade, pede a bola e comanda a virada. E isso é o que mais me chama a atenção. Porque a qualidade que ele tem, é claro que ela é fenomenal. A gente não está acostumado a ver, é coisa que a cada década surge um cara com esse perfil. Mas nesse recorte final, a maneira que ele domina as emoções e que ele assume um papel de maturidade que não é para ele assumir, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. E ele podia até ter ficado... Eu não vou esquecer nunca da frase do René Simões em relação ao Neymar: estamos criando um monstro, estamos criando um monstro. E de alguma maneira ele tinha razão, pelo que se viu ali no prosseguimento da carreira do Neymar. O Endrick poderia ser um monstro sendo criado, por tudo que se falou, por toda a badalação, etc. e tal. E houve momentos neste próprio Campeonato Brasileiro que eu discordei das decisões do Abel de tirá-lo em alguns jogos. Que eram os momentos que o monstrinho poderia pôr botar a cabeça para fora. A cabeça para fora, de ficar irritado, de começar... Teve até um jogo que ele acaba indo no banheiro e voltando, e todo mundo já falou: ó lá, ficou irritado e tudo mais. E ele tem tido uma postura, mesmo nos momentos em que ele é tirado do time, em que ele tem tido uma postura... Eu não sei, ele tem tanto monstrinho para observar como não fazer, que parece que ele está observando. Ele parece ser diferente. Se ele quiser... Eu estava conversando isso à tarde com alguém aqui. Se ele quiser, ele vai estar no nível de caras assim... Ele tem a oportunidade indo para a Europa, porque ele começa a vida na Europa no Real Madrid, né? Você começa a vida no Real Madrid, vai terminar a vida onde? Você fica ali para sempre, se você puder. Você não sai de lá. Você vai para... não, agora não quero mais jogar no Real Madrid. Você fica lá. Então, você sabe muito bem o que vai te levar para ser uma grande estrela e o que vai te levar para ser uma chacota. Para ser uma ex-promessa. Ex-promessa. Então, sim, ele sabe. Não, ele tem 17 anos, não é fácil. E é um também, momento muito importante, né, na trajetória dele, esse. Né? E escolhido, pelo jeito, a dedo pelo Abel. Né? De que forma utilizá-lo, quando utilizá-lo, por quanto tempo, de que forma, eu acho quais muito jogos. importante. Ele é muito importante na vida do Endrick. Porque é muito importante Inclusive, isso, sabe? taticamente. Então... Mas aí tem uma questão que eu acho que aí cabe uma discussão em relação às escolhas do Abel. Porque também por muito tempo, e a gente não sabe se ele tivesse sido colocado para jogar dessa maneira desde o começo. E eu me lembro, a estreia dele, acho que foi contra o Coritiba no Allianz Parque, não tenho certeza. Mas foi um jogo em que ele fez 2 ou 3 jogadas impressionantes jogando aberto, jogando pelo lado, Sim. não jogando como um 9 de referência. E também me lembro o quanto ele, durante o Campeonato Paulista, não parava em pé, jogando de costas para o gol. Não parava em pé. Não é para ele jogar. Então, assim, não era pode ser que seja daqui a 3, 4 anos, mas hoje ele é um adolescente jogando no meio de um monte de adulto. Aí tá a diferença. E acho que assim, a mudança tática... para mim, talvez essa calçadinha seja muito mais discutível em relação... Mais do que, o Abel colocou cedo ou colocou tarde, talvez a discussão maior seja, será que o Abel poderia ter utilizado o Endrick da maneira como ele vem sendo utilizado antes? Inclusive hoje, mais uma vez, o Palmeiras começa com a dupla de ataque. Era ele e o Breno Lopes, beleza. Hoje foi trio, era o Rony, o Rony de centroavante, o Endrick na direita, o Breno na esquerda. Isso. Quando o Rony se machuca e entra o Arthur, o Endrick vai pro centro. Exato. Mas não foi para jogar lá dentro. Eu acho que essa percepção do melhor aproveitamento dele taticamente, no jogo de hoje, ele não passou pelo sistema. Eu acho que essa é uma grande vitória do Palmeiras também. Porque mesmo jogando como a figura, na teoria, centralizado,
ele estava vindo para trás buscar o jogo toda hora, porque a hora que ele vira de frente e ele sabe virar muito bem e ele tem esse espaço para arrancar, é o melhor aproveitamento dele. E eu fenomenal. vejo a diferença, é o seguinte, o Endrick na base, seja em qualquer divisão da base, no sub-20, no sub-17, Ele no era o sub-19, cara, ele no era- sub-15. O Endrick é o seguinte, ele era um leão em qualquer posição. Ele é acima da base numa proporção que os outros estão num processo de amadurecimento e ele já está lá na frente. Então, assim, põe na direita, voa. Põe na esquerda, voa. Põe de centroavante, voa. Joga de costas, joga de frente, cabeça para baixo, pendurado na trave. Aí vem profissionais. Aí você começa, aqui é mais difícil para ele, aqui é mais favorável, aqui é teu jogo. Nesse momento, talvez aqui seja mais difícil. Até ele teria que reconhecer que existe um novo Endrick nos profissionais, que na base ele destruía, mas no ambiente profissional as coisas seriam mais difíceis. E ele, eu vejo que com a ajuda do Abel, o talento dele, a cabeça que ele demonstra ter no lugar para um menino de 17 anos, que eu acho um absurdo. Da mesma forma que a gente olha tecnicamente para alguns jogadores e fala assim, isso aqui é um iluminado, você tem um menino com 17 anos que leva a vida desse jeito que ele leva, é iluminado, porque é 17 anos, você fica, né, você tem dinheiro, fica mais bonito, o mundo aos seus pés, então você fala, deixa eu aproveitar um pouquinho, né, e o moleque só no futebol. Centrado. Pô, então não é fácil. Agora, é muito fácil vir, né, olhar o Endrick hoje e levar lá pro jogo do Boca achar que era o mesmo. Então, só um detalhe. eu também Eu não- peguei aqui a data pra gente, porque me chamou a atenção. 23 de fevereiro, Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, o Endrick é substituído e chora no banco de reservas porque foi substituído e não estava marcando os seus gols. Isso 23/2. 1/11 é o jogo contra o Botafogo, onde ele mostra o tamanho dele como atleta. Eu fiz uma pesquisa rápida para entender quando o Endrick jogou e quando o Endrick não jogou, para tentar entender as decisões do Abel. Eu concordo muito com o Jean, porque a gente via o Endrick na base e quando ele começou a ser colocado, eu imaginei que ele seria um atacante de lado de campo. Eu acho que todo mundo imaginava. O Abel até deu entrevista sobre isso, colocando o Endrick como se fosse um centroavante, não, obviamente, um centroavante de área. Mas a gente sempre viu no Endrick a capacidade de arrancar de frente com a bola, de ir para o mano a mano, por causa da parte física, da velocidade, da habilidade, com principal virtude. Aí eu fui olhar o que vem acontecendo com o Palmeiras com e sem Endrick. O Palmeiras ganha do Cerro 3-0 fora, o Endrick não começou jogando. 4-0 com o Deportivo Pereira, fora, o Endrick não jogou. Meteu no Bolívar, uma goleada, Libertadores. O Endrick também não começa jogando. Tudo que a temporada e o Endrick mostraram para o Abel, para os momentos decisivos da Libertadores, diziam, o Endrick não tem que começar jogando. Se você fizer recapitular o que aconteceu do início da temporada até agora, e o Spack falou, 17 anos de idade, é normal que a evolução aconteça ao longo do ano. Ela é até muito rápida, se for mantida nesse nível, porque as últimas partidas dele são essenciais para o Palmeiras ter essa arrancada. Ele hoje em dia é um dos principais jogadores da equipe, mas todas as decisões do Abel, para mim, são compreensíveis. A única que eu questiono um pouco, mas ele deve ter os seus motivos, é o que o Calçade falou. Vem quem trabalha com ele, análise de desempenho, o técnico está olhando por que o Endrick não joga aberto, né? Porque ali, quando ele passa a ser um centroavante, passa a ter uma espécie de, entre aspas, concorrência. Você tira o Rony, um senhor Libertadores, um jogador decisivo, marca a pressão de saída de bola, sai pelo lado do campo, O Arthur chegou joga bem, no contra-ataque. Né? O Arthur etc. caiu, mas o Arthur chegou muito bem. Então, eu acho que e assim- esse tem que provar ainda que foi uma boa contratação. E sabe o que Essa é uma outra coincide? discussão. O que coincide com, Apesar de ser um jogador muito com o técnico. Endrick ganhando mais espaço e talvez no momento de maior desenvolvimento, desde que se tornou profissional e tal, e passou a ser aproveitado, A ausência. a queda do Arthur e a ausência do A Dudu. ausência do E a queda Da do Rony. necessidade, E a né? queda do E a queda Rony. do Rony também. Os três. necessidade. Talvez até pelas o Palmeiras quedas perdeu dos dois, o muito Dudu ofensivamente. fisicamente e o Isso Arthur obrigou o Abel tecnicamente. a mudar o time, a usar o Mike como e aí ponta, talvez me faça a usar a dupla de ataque. E aí mas- talvez me faça acreditar que os jogos, desculpa, Jean, ruins do Endrick, ou medianos do Endrick, tenham sido muito úteis para agora o Endrick poder jogar o que ele realmente pode. Porque talvez antes E o ele Real- não O pudesse. Real Madrid não contratou jogador para atuar na beirada.
Então, Contratou o Endrick bom, hoje- porque ele é um foguetinho por dentro. Ele tem uma profundidade, né? Então. É só saber passar a bola para ele. Mas aí que não é chega. só jogar aberto também, porque é isso. Aberto não, Não, não é um ponta. Ele não é um ponta. Então, assim, Exatamente. a dupla de ataque ele é perfeito. é uma ideia perfeita. Talvez, assim, o Breno Lopes não é o parceiro ideal, evidentemente, pelo que a gente tem visto do ponto de vista técnico. Para quem vai ter Rodrigo Mas- e Vinícius. O encaixe dele com Libero, o Veiga, por exemplo, tem sido maravilhoso. O que o Veiga ter potencializado o jogo do Endrick é Vai maravilhoso. saber quem mais. Num espetáculo de destaque, o Palmeiras reforçou sua posição de liderança no Campeonato Brasileiro ao vencer o América Mineiro por 4-0 nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Sobressaindo-se, Endrick foi fundamental na condução do jogo, resultando numa vitória convincente sobre o Coelho. Os gols foram assinalados por Endrick e Éder no primeiro tempo, enquanto Flaco Lopes balançou as redes 2 vezes na segunda etapa. Com esse triunfo, o Palmeiras alcança 66 pontos na tabela, abrindo uma margem de 3 pontos sobre Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, todos empatados com 63 pontos cada. A equipe alviverde está agora em posição privilegiada para conquistar o bicampeonato consecutivo. A apenas 2 jogos do término da competição, o Palmeiras tem a chance de garantir o título no próximo domingo, caso encerre a rodada com uma vantagem de 4 pontos sobre o vice-líder. E você, torcedor palmeirense, o que achou dessa atuação brilhante da liderança ampliada? Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos e deixar o like se está confiante na conquista do bicampeonato. Continue acompanhando as emoções finais do Brasileirão. Até a próxima!